Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Alicia e eu tô aqui com mais um vídeo pra vocês para a gente comentar quais foram as melhores leituras que eu fiz em 2025. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, porque eu vou continuar trazendo mais desses vídeos aqui pra vocês, até a gente criar uma rotina estável de vídeos aqui pra vocês poderem curtir. Então, vamos lá. Então tá, eu fiz aqui uma listinha, foram 12 livros. Eu tentei diminuir, mas eu não consegui, gente, porque tiveram livros que foram favoritados da vida que eu não poderia deixar de falar, né? Porque eles foram favoritos, assim, nível acima dos que foram favoritos no ano, entende? Então, meio que nós temos duas categorias, né? Então, eu vou começar falando do menos, assim, favorito até o mais favorito. O primeiro livro é Corrupt. Gente, eu vou trazer uma diversidade de livro aqui absurda, porque nós temos Corrupt e depois a gente vai para livros assim fofíssimos, lindos, que Corrupt a gente sabe que não é muito bem isso, né? É um dark romance, mas foi o meu primeiro contato com o livro físico de dark romance, porque até então eu só estava nas fanfics. E eu acho que com o passar do tempo, conforme até agora em 2025, Corrupt foi decaindo pra mim um pouco o nível, porque eu fui lendo Dark Romances melhores. Que, inclusive, eu acho que isso é uma coisa que acontece com quem começa a ler Dark Romance, né? A maioria das vezes, o primeiro é Corrupt, e depois ele vai caindo o nível, porque a gente conhece Dark Romances melhores. Mas, gente, sinceramente, eu acho esse livro incrível. Eu acho a história dele muito boa. Assim, esse conflito que eles tiveram no início, né? Todo o suspense em que o grupo tinha em relação à Erika, aquela sensação que eles não gostavam, que eles queriam descobrir tudo que ela fez, todo esse mistério envolvente. Eu acho muito, muito, muito bom misturar isso com Dark Romance. Então, eu achei um livro muito legal. Então, é um romance mais pesado, digamos assim, um pouco mais adulto. Mas eu achei muito legal, porque eu acho que a mistura com o suspense deu muito, muito, muito certo. Então, ele foi bem equilibrado, digamos assim. Então, eu achei perfeito. Então, como eu falei com vocês, aqui nós temos uma grande mistura de livros. E agora a gente vai falar sobre Um Amor Lindo Demais. Que foi o primeiro livro que eu li em 2025. Eu lembro que eu comecei ele nessa época de final de ano, de festas, e terminei ele logo no início do ano. Ele é um livro relativamente grande, ele é bem grossinho, mas é um livro muito, muito, muito bom, porque ele foi o livro que começou o meu dorama favorito, que é Love So Beautiful, que é o meu dorama de conforto, foi o primeiro dorama da vida. E ele é muito fofinho, muito bobinho, muito clichê. Mas o livro não achei tanto, tá? Porque ele é completamente diferente da forma em que a série trabalha. Então, se você assistiu tanto o dorama chinês, tanto o coreano, você vai amar ler o livro que inspirou essas duas séries. Porque ele se passa na vida adulta deles. E os flashbacks são flashbacks da adolescência, né? Da época de escola. E eu acho muito bom, mas eu senti falta de alguns personagens. Eu não posso falar aqui pra vocês, mas não existem alguns personagens nesse livro. E os que existem demoram muito pra aparecer. Eu fiquei assim, cadê? Cadê os personagens? Cadê os amigos dela que não estão aqui? É meio decepcionante isso. Mas eu acho lindo. É basicamente um romance bem bobinho mesmo, gente, porque os flashbacks se passam na adolescência deles, né, no ensino médio. E a Shinsori, ela é completamente apaixonada por ele. E ele é o popularzão da escola, enquanto ela é a garota sem graça, assim, que ninguém liga. A garota que só anda com o próprio grupinho, não tem outra, não é muito aberta para fazer novas amizades. Mas como o livro se passa na vida adulta, eu acho muito legal a construção de amadurecimento deles. Então, é muito bom. Então, aqui temos Um Amor Lindo Demais. Agora nós temos um livro chamado Mieha Royce Tasley. Eu conheci esse livro na Bienal, ele estava em pré-venda, e quando eu olhei ele por lá, eu fiquei apaixonada pela capa, porque eu confesso, eu julgo pela capa. Então, quando eu vi essa capa, que eu achei sinceramente muito bonita, muito o meu estilo, eu fiquei assim, gente, essa história deve ser incrível. Eu amei. Então eu achei melhor comprar na Amazon depois da Bienal, depois de eu ler os livros que eu tinha comprado na Bienal. E aqui está ele. E eu sei, gente, que nos outros livros que eu falei eu acabei não comentando muito bem sobre a história.
mas é porque são muitos livros, então eu tô tentando encurtar bastante pra pelo menos falar ali o conteúdo predominante, pra ver se desperta o interesse de alguns de vocês. Mas esse aqui eu acho que é interessante falar porque ele é, eu acho até bem diferente assim, porque nós temos a Agnes e ela pratica esportes, ela ama correr. E nisso ela tem um rival, que é o Royce, mas ele vem de uma família muito perfeitinha, então ele meio que tem que seguir completamente o que aquela família deseja pra ele. Em meio a um acidente que a Agnes sofre, ela tem que parar de correr e ela precisa encontrar um novo hobby. E ela se sente completamente perdida. E o que ela encontra? O stand-up. Então a gente tem muita comédia nesse livro. E o contato dela com o Royce aumenta muito mais quando ela começa a praticar o stand-up. Porque ela descobre que o Royce também tá lá, escondido da família, porque pra família aquilo seria um grande absurdo. E eles meio que formam uma equipe junto com outras pessoas, mas eles ainda têm aquela rivalidade, porque eles são assim, ó, os melhores em tudo que eles fazem. Então vocês já viram, né? Briga lá, briga aqui, briga por qualquer coisa, mas é um romance muito lindo e com muita química, muito atraente, muito tudo. Eu amei esse livro. Agora, o próximo livro ele tem uma história, que é Memórias de um Verão. Esse livro é da Bianca Roriz. Ela é da minha cidade aqui de Niterói. Eu conheci ela na Flim, que foi a feira literária aqui de Niterói que aconteceu em outubro, eu acho. Não lembro o mês, gente. E eu tenho até aqui uma mensagem dela, um autógrafo, que eu fiquei muito feliz de conhecer ela. Vou colocar aqui pra vocês uma fotinha nossa, que a gente tirou junta. E, gente, esse livro aqui, ele é muito, muito, muito bom. Eu tava procurando especificamente livros de romance lá na feira, porque eu não tinha mais nada pra ler, tudo meu tinha acabado. E eu conheci a Bianca e ela me apresentou a história dela, os livros dela, e eu fiquei completamente encantada. Esse aqui é o primeiro livro, eu ainda não li o segundo, porque eu queria ler ele físico. Então eu vou tentar providenciar o livro o mais rápido possível para poder ler a continuação dessa história perfeita. Memórias de Verão, gente, é um livro super curtinho. Eu lembro que eu li ele na escola. Eu tinha chegado atrasada e não pode isso de celular, então eu, vou ler. E eu comecei a ler, eu quase terminei o livro, esperando começar o horário da outra aula para poder subir para a sala. Cheguei em casa completamente fissurada, querendo terminar, e sentei na cama e terminei. E ele se passa em Portugal. E eu, sinceramente, não conheço praticamente nada de Portugal. Mas enquanto eu lia, parecia que eu morava lá, que eu tava ali com ela também. Porque ela descreve todos os lugares. Ela descreve todo esse cenário de uma forma linda que faz a gente se sentir lá. E, gente, ao mesmo tempo que a gente se sente melhor amiga da Jess por tudo que ela fala, pela personalidade dela completamente atrativa, super engraçada e divertida, o Luke, que é o par romântico dela, ele é completamente apaixonado por ela. Porque até então, era umas férias que ela tava tirando lá e ela já tinha um paquera por lá. Mas ela desiste dele justamente por ser um romance de férias. E do nada ela entra em um outro romance de férias com um Luke e ela fica tipo assim, cara, por quê? Por que tem que ser você em Portugal? Que sacanagem. Você é literalmente o homem da minha vida, você faz tudo por mim. É incrível, é lindo de ver, porque ele realmente faz de tudo por ela. É muito fofo o romance que eles têm. Agora nós temos uma das minhas últimas leituras de 2025, que é Não é uma Canção de Amor. Eu tava louca pra ler esse livro e eu só fui ler ele no finalzinho do ano. Gente, pra começar com essa capa, porque essa capa pra mim é a coisa mais apaixonante que existe, sinceramente. E ó, existe essa cena no livro, tá? Eu acho muito lindo a forma em que a música entra no romance deles. O romance deles vira literalmente uma música. É lindo, lindo, lindo a forma como eles trabalham todo esse conhecimento e ao mesmo tempo a paixão deles. A Gwen, ela toca violino e o Xander, ou Alex, como você preferir chamar, ele toca violoncelo nessa banda. Enquanto isso, ela tá meio que uma orquestra. Eu acho que é uma orquestra. E ele também tá, mas ele ao mesmo tempo tem essa banda. Então eles têm um contato assim muito de leve, assim, porque ele é um cara muito fechado também. Gente, eu acho que já dá pra perceber que eu amo homens fechados, mas que são completamente alegres e espontâneos quando estão com a garota. Mas conforme eles vão tendo mais interações, a Gwen vai achando ele assim, um mala, né? Um pé no saco. Porque o cara não faz nada, o cara ele se acha o fodão, sabe? Ele tá ali. Ele quer tudo pra ele e ela tá tipo, cara, se coloca no seu lugar, porque a gente veio primeiro, a gente chegou primeiro, a gente tá aqui lutando.
e vai construindo uma relação linda entre eles, que começa naquelas desavenças, mas que vai melhorando e a gente pensa que, tipo, cara, era pra ser. Então, o próximo livro que nós temos é No Dia do Seu Casamento. E é uma recomendação muito forte para vocês, dorameiras aí fortes, que gostam de K-pop também, a lerem, porque esse queridão aqui, o Jae-hoon, ele é inspirado em Han Sonin, de Beleza Verdadeira. E eu confesso que eu sou Team Suho. Sempre fui, na verdade. Eu sempre achei ele muito superior. Mas eu sei que muitas pessoas torciam pro Han Seo-joon, então esse livro é pra vocês se confortarem, porque o personagem inspirado nele finalmente encontra um amor, que é a melhor amiga dele de infância. Ele consegue tirar ela do altar no meio do casamento dela, mas é por um acidente, não teve nada a ver com ele, mas ele finalmente viu uma oportunidade de se declarar pra ela depois de muitos anos de espera, vendo ela ficar com não sei tantos garotos e finalmente chegando a se casar. Ele se vê sem esperanças até que esse acidente acontece e ele tira ela do altar imediatamente. E nisso eles se reaproximam, a gente também vê umas intrigas entre o ex-atual noivo dela e o Jae-hoon. Então é muito engraçado. Ela é uma personagem gente como a gente. Então, eu acho que muitos vão se identificar com ela. E é um livro, assim, muito bom, com aquele Friends to Lovers, que eu confesso que às vezes não sou muito fã, mas esse aqui me conquistou muito. Agora a gente muda de novo completamente o foco dos livros, fofinhos, bonitinhos, e voltamos para o Dark Romance. Mas dessa vez no Kindle, e eu tô falando de Devoção Sangria. E eu li esse livro completamente sem querer, porque ele é o livro 2 da série dos livros de vampiros de Greenville. E eu acho que se eu tivesse lido primeiro, eu não ia ter me imaginado tanto por conta, graças a Deus, do Victor, que eu não sei falar sobre o nome dele, eu acho que é Morozov. Morovoso. Porque até então eu tô achando realmente o Victor muito superior ao vampiro do primeiro livro, que se eu não me engano é o Alexei, porque ele aparece aqui nesse livro várias vezes. E a protagonista do outro livro também, a Cassie, que é a melhor amiga da Nadia, que é a protagonista desse livro. Então eles meio que ali se conhecem, né? Eles têm interações e bastante interações até, porque o Alexei é irmão do Victor. Então a gente tem bastantes interações aqui, e a Cassie é a melhor amiga da Nadia. E nós temos aquela relação de vampiro e bruxa. E vampiros e bruxas não se dão bem. Mas por algum motivo esses dois aqui se tocam, fazem qualquer coisa que eles quiserem juntos. E ele também é um vampiro meio mutante, né? Ele é diferente dos outros, porque ele fica à luz do sol, ele não dorme à noite, ele fica acordado de dia, ele faz tudo que o vampiro normal não faz. E então ele é foda. E o Victor, ele tá disponível pra ela pra absolutamente tudo. Qualquer coisa que acontece com ela, ele tá sabendo, ele vai lá na hora e ele dá um freio, ele faz qualquer coisa. Fala, com a minha garota, não. E a gente deixa, né? Porque. E não achei ele pesado, tá? Ele é muito mais fantasia do que Dark Romance, eu senti. Ele mistura muito bem os dois, mas a fantasia eu acho muito mais presente. Ótimo livro. Agora, indo pro top 5, eu vou tentar ser o mais breve possível quando o nome é Lanian, porque eu tenho um vídeo completo pra vocês aqui no YouTube só falando dos livros dessa mulher, publicados aqui no Brasil, e o quão apaixonada eu sou por ela e pelos livros dela. Então, agora nós temos mais um livro dela e eu vou tentar ser muito breve, vou tentar contar ali só os pontinhos principais da história pra não ficar enrolando tanto, afinal eu já contei sobre ele aqui com vocês. Nós temos Se Você Pudesse Ver o Sol. Gente, esse livro, ele mistura o romance com a fantasia, novamente, o sobrenatural, de um jeito muito envolvente, porque nós temos uma protagonista que fica invisível. E o único que sabe disso é o garoto que ela odeia. Porque ela resolve contar pra ele, eles bolam um plano, se aproximam e acontece o romance. Ela basicamente tem uma ideia de observar pessoas e contar fofoquinhas por aí enquanto ela tá invisível. Quem ajuda ela é o Henry, o protagonista, que é o inimigo dela ao mesmo tempo, né? Eles são inimigos de escola, né? Rivais acadêmicos, porque os dois são muito inteligentes. Mas ela começa a gostar dele, ele começa a gostar dela, e é muito bonitinho ver esses dois juntos. Leiam, se você pudesse ver o sol. Agora, nós temos mais um livro do Kindle. Vou pegar aqui a capa dele aqui para vocês. E foi o primeiro livro que eu li no Kindle na vida.
E eu li ele também super rapidinho, porque ele é um livro, querendo ou não, bem rápido. Pra quem tá engatada na história, termina ele assim, rapidinho, assim como eu. E eu tô falando de Dates and Dragons, que foi o meu primeiro contato com a Christie Boyce. E eu resolvi ler esse primeiro do que Dangerous e Drama, porque falam que ele é bem superior. Eu ainda não li Dangerous e Drama, então não sei dizer, afirmar pra vocês que esse aqui é realmente melhor. Eu conheço D&D, entendo um pouco da história de D&D, mas se você não entender nada de D&D, não souber muito sobre como funciona o universo, o livro faz parecer que você é expert, que você é a mais inteligente de todas, que é você que criou D&D, porque ele te explica, ele te envolve, e você vai querer estar jogando D&D no dia seguinte. A protagonista Queen, ela se muda e conhece um novo grupo de amigos depois de passar por um meio que um trauma ali com um grupo de amigos antigo dela. E e ela encontra um novo grupo de D&D pra jogar, né? Igual o antigo dela, só que dessa vez muito melhor, né, gente? Sem pessoal escroto. E nisso ela conhece o Logan, que é o protagonista também. Mas o grupo deles tem uma regra em que eles não podem namorar, porque eles acham que se terminar vai estragar completamente o grupo. Ou até no meio do relacionamento também, vai ficar um grupo chato, meloso, assim, vai atrapalhar completamente o jogo. Então essa regra está estabelecida. Então, o Logan, que já é atraído por ela no momento em que vê ela, ele muda completamente. Ele tem que ficar seco, grosso. Mas com o passar do tempo, ela começa a criar essa teoria na cabecinha dela. Tipo, cara, e se ele estiver atraído por mim, igual eu fiquei por ele, mas ele tá agindo de uma forma que eu não agiria se fosse no lugar dele, né? Então eles se estranham depois e depois começam a conversar e entendem completamente o sentimento deles pra tentar resolver esse problema dos amigos, né? Então, depois de muitas idas e vindas, eles conversam, se conhecem melhor. E eles precisam agora, né, estabelecer os limites com esses amigos, né? Tipo, vamos mudar, pessoal? É um futuro garantido com essa autora. E o próximo livro, nós temos mais um da Alian, que é Tudo Que Eu Não Te Disse. E, gente, novamente, rivais acadêmicos, eles são os garotos modelos da escola, porque o colégio tem muito orgulho deles, por eles serem muito inteligentes, mas eles não se dão bem, né? Porque eles são rivais, cada um quer ser melhor que o outro. Então, a Sage, ela tem uma raiva imensa dele, porque eles estão sempre ali competindo, ela quer ser melhor do que ele. Então, ela meio que escreve mensagens, meio que jogando toda a raiva dela ali, só que ela sempre deixa pra ela as mensagens, né? Só que em algum momento, do nada, tudo é enviado pra ele e a escola toda fica sabendo. E ele fica tipo assim, cara, qual é o seu problema? Você é louca, você é maluca, psicopata. E eles ficam brigando, brigando, brigando. A escola toda hora tentando encontrar um lado certo. Ela fica super comentada no colégio. E aí a gente tem que ver, né? Se eles vão se entender em algum momento. Se isso vai parar. O que eles vão fazer com esses e-mails. O que o povo da escola vai continuar achando dela com o passar do tempo. Então, o que vai acontecer com esses dois agora, hein? Hum? Leia pra descobrir. Uhum. Agora, um achado pra vocês de volta aos anos 90. Gente, eu acho que essa é a capa mais linda que eu já vi na minha vida. Eu queria ter um pôster dessa capa no meu quarto. Eu vou providenciar, inclusive, é uma ótima ideia. Afinal, é um livro que eu amei muito, gente, e eu quero panfletar esse livro para qualquer pessoa. Se você é fã de De Volta pro Futuro, você vai amar isso aqui. Porque é basicamente a mesma história, só muda que é entre a mãe e a filha, ao invés de ser entre o pai e o filho. Tem toda aquela história do baile, né, que tem que preparar a mãe e o pai pro baile, mas nós também temos a relação delas, que não é muito boa, né? E também a relação entre a mãe da protagonista com a avó dela, né? Nos anos 90, que também não é nem um pouco boa. E além dela ter que consertar a relação dela com a mãe, ela precisa consertar a relação da mãe com a avó. Então fica uma mistura ali de coisas que ela precisa fazer, uma lista enorme, e ela não faz ideia nem como sair dali. E ela chegou de uma forma muito engraçada, inclusive, bem de volta pro futuro mesmo. Um carro de aplicativo. Uma pessoa, a motorista, realmente transportou ela. Não foi algo meio aleatório, meio do nada. A motorista tá ali pra isso. De Volta pro Futuro é um dos meus filmes favoritos. Eu acho incrível isso de viagem no tempo. Então, é um livro que eu recomendo pra todo mundo mesmo. E eu acho que é uma leitura muito divertida, porque o romance não é tão presente, que eu foco mesmo é isso de tentar resolver a relação de família, né, delas, que está completamente destruída.
Além da gente ter toda aquela estética, né, anos 90, que eu sinceramente amo, e principalmente entre as girly girls, né, porque é uma moda completamente linda, apaixonante, e ele é um livro da Seguinte, e eu acho muito legal que todos os livros da Seguinte têm isso aqui, né, esse conteúdo predominante, que é relação entre mãe e filha, baile de boas-vindas, choque de gerações, crushes de diferentes épocas e sombra cintilante. Então tem sim os crushes, tá bom? Tem o romance, tem o amor, então vocês podem ler cientes disso, fiquem bem, fiquem em paz e leiam de volta aos anos 90. Agora nós temos o top 1, o melhor livro que eu li em 2025. E ele virou o meu livro favorito da vida. Ele superou Amêndoas pra mim. Amêndoas que tá no meu top, assim, há tanto tempo. E eu achei que nunca ia sair. Mas ele saiu. E agora tá o segundo melhor livro da vida. E eu tô falando do meu top 1, O Lamento dos Rios. Novamente, da minha musa, Anlian. Gente, O Lamento dos Rios é um livro lindo. E quando eu digo lindo, ele é lindo mesmo. Porque ele é um lindo que vai te fazer chorar, com certeza. Porque ele é um livro triste, mas é aquele livro lindo de triste. É um triste lindo. Porque você se emociona. Você se sente encantado. É um livro de época da China. E a gente já imagina o conteúdo que teria aqui, né, gente? Guerras, brigas de reino, romance proibido, porque o principal desse livro é o romance proibido. Eu tenho um vídeo dele falando exclusivamente sobre ele no TikTok. E eu também falei muito, muito, muito sobre ele aqui no outro vídeo do YouTube. Então eu também não vou enrolar tanto, não vou falar muito. Mas é basicamente um romance de época com um triângulo amoroso, que eu sei que às vezes quando a gente ouve, ai, triângulo amoroso, mas eu juro pra vocês que vocês não vão ter outra dúvida quando vocês lerem esse livro. Eu tô falando muito sério. Então eu tô querendo transmitir pra vocês toda a minha paixão de O Lamento dos Rios, pra vocês também terem a oportunidade de ler esse livro e se darem a chance de se apreciar com essa beleza aqui que eu tenho nas minhas mãos, sério. É um romance de época com amor proibido, triângulo amoroso, brigas de reino, guerras, muitas desilusões, muitas tristezas, muitos lamentos, mas um amor lindo que ultrapassa toda aquela guerra, todo aquele cenário de guerra. Eu chorei muito lendo esse livro. E olha que eu acho que eu nunca chorei com um livro na minha vida, nem com Amêndoas, tá? Que é um livro bem triste, por sinal. Mas eu me desolei em lágrimas com esse aqui. Ele é simplesmente a maior coisa, o livro mais lindo que eu já vi na minha vida, mais chocante, que mais me mexeu comigo, mais me tocou. E eu acho que ele pode ser um desses também com você. Então, por favor, se deem a chance de ler essa obra linda da Olian. A gente tem que dar valor pra essa mulher, gente, porque essa mulher escreve cada coisa linda, que eu tô louca pra 2026 agora, que vai chegar mais livros dela no Brasil, eu espero. Tem um já confirmado, então pode vir, Eliane. Manda tudo pra mim, que eu tô louca pra ler tudo seu, mulher. Tudo, tudo, tudo. Então, gente, por favor, se deem a chance de ler O Elemento dos Rios. Eu juro que vocês não vão se arrepender, porque ele é um livro que vai mexer com todo mundo, mas vai mexer no sentido bom, porque você nunca mais vai esquecer o que tem nesse livro. Então, pessoal, esses foram meus livros favoritos de 2025. Foram 12 livros no total. Tentei encurtar, como falei com vocês, mas era meio difícil, porque eu me apaixonei por cada um desses livrozinhos aqui. Então, eu recomendo muito cada um deles para vocês. Conforme eu falei, se você interessou em algum, eu recomendo muito que você leia. É bom que você explore novos universos, novas leituras agora no início de 2026. E agora que a gente cresça juntos em 2026 aqui nesse canal, que por mais que ele esteja bem no inicinho, né, começando, que eu consiga ultrapassar, que consiga trazer pessoas novas aqui pro canal para poder trazer mais vídeo com vocês. E também, se você tiver alguma sugestão de vídeo, de livro para ler, pode comentar aí que eu vou ver tudo com certeza. E eu espero que vocês gostem de me acompanhar nesse ano 2026 juntos. Compartilhe para trazer mais pessoas aqui pro canal, pra gente se conhecer. E é isso. Um beijo!